Então, no dia 20 de novembro, né, comemora-se o Dia da Consciência Negra, né, e esse ano, a partir desse ano, um feriado nacional. Né, essa data, ela serve para toda a sociedade refletir sobre o legado da escravidão no Brasil, que durou quase 400 anos, né, e segue vivo ainda aqui na sociedade brasileira. Um dia, né, para a gente examinar sobre quais medidas os diversos setores da sociedade podem dar em resposta a esse mal. E como ponto de partida, né, para esse mês, esse assunto tão importante, a gente convidou aqui a Jacira para falar para nós como nós cristãos devemos, né, não podemos, mas devemos nos posicionar sobre esse assunto. Né, a Jacira Pontinta Monteiro, nascida em Guiné-Bissau, mora no Brasil desde os 7 anos de idade, é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduada em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva. Também é uma das fundadoras do Projeto Agostinhas, formado por mulheres cristãs que buscam promover o debate sobre o racismo à luz da Bíblia. Então, vamos receber a nossa convidada aí com uma salva de palmas. Gente, muito obrigada, Dani. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite de estar aqui na nossa igreja tão prontamente. Veio lá de São Paulo. Deu tempo aí de tirar uma sonequinha, descansar, né? Para falar aí pra gente. Fica à vontade. Obrigada mesmo, Dani. Gente, prazer, tá muito prazer, muita alegria estar aqui com vocês. Vocês são muito legais. Estou sendo muito bem tratada. Obrigada ao pastor Fábio, obrigada ao pastor Rafael, Sil, que já virou minha amiga, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria imensa estar no Rio de Janeiro, porque para mim, embora eu viaje o Brasil inteiro, Rio de Janeiro tem o meu coração, assim, é um lugar muito especial, realmente, continua sempre muito lindo, né? Incrível. Queria falar com vocês um pouco sobre a temática de racismo, e a gente vai falar a partir de um viés bíblico, a partir de um viés cristão. Nosso interesse aqui não é a gente falar a partir do que a política partidária pode fazer a respeito disso. Mas a gente vai falar sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Nós acabamos de cantar a última canção e ela falou muito ao meu coração, né? Ele fala em determinado momento que esse amor que é impressionante e infinito de Deus, esse amor derruba muralhas e destrói as mentiras para nos encontrar. Então, é importante a gente saber quais são essas mentiras, né? Quais são essas mentiras que esse amor de Deus derruba para nos encontrar? E uma dessas mentiras é a mentira do racismo, né? É do pecado do racismo. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Só queria pontuar uma coisa antes de começar. Vasco da Gama. Sim, sou vascaína. E é simplesmente o melhor time do mundo, não tem o que fazer. Gente, então, nós vamos falar sobre esse assunto e eu tenho o desafio de falar sobre isso em 1 hora e depois vamos ter mais 1 hora de conversa. Eu vou falar muito, eu falo muito. Eu desde criança, meus pais falam que eu sou uma pessoa que sempre falou muito. Então, se eu estiver passando, Dani, você me dá um toque, assim. Você vai falar Flamengo, eu já vou me assustar. E aí eu vou olhar para você. Pode passar um slide? Nós vamos estar falando sobre essa temática. E eu gosto quando a gente faz, meio que, eu entendo que vocês têm uma teologia reformada, então é interessante a gente começar do começo. E o começo é voltar para o Éden mesmo. Então, quando você vê, no próximo slide vocês vão ver, Deus ele faz tudo para que haja uma harmonia na sua criação. A gente vê no relato da criação que em 6 dias Deus cria o mundo e no 7º dia ele tira para descansar.
No primeiro dia, ele vai fazer os luminares, e ao longo do relato da criação, a gente vai vendo as coisas que vão sendo construídas. E Deus, ele faz tudo isso e faz espécies diferentes. Ele faz espécies diferentes de animais, ele faz espécies diferentes de árvores. E quando ele faz a coroa da sua criação, como a teologia entende, que são os seres humanos, ele também cria de forma diferente. Ele cria um homem e cria uma mulher, para que houvesse relações horizontais também entre as pessoas. Mas ele cria tudo, ele faz tudo para uma harmonia, para o que a teologia chama de shalom. Quando a gente pensa no conceito de shalom, a gente pensa apenas em paz. Geralmente, popularmente, a gente coloca shalom como paz. Mas a ideia teológica de shalom não é apenas paz, mas paz em harmonia. O conceito é um pouco mais amplo. O conceito está falando sobre uma paz em toda a criação de Deus, mesmo ela sendo diversa, mesmo ela sendo diferente, mas vivendo em paz e conjuntamente. Essa é a ideia da comunidade, da gente viver em comunidade. Então, o conceito teológico de Shalom, ele vai muito além. Tem a ver com cultivar e guardar o jardim de Deus. Quando ele cria os seres humanos, ele dá uma ordem muito específica. Deus ele não dá um pedido para Adão e Eva, né? Ele dá uma ordem. Cultivem e guardem o jardim. E esse jardim é o nosso mundo. Então Deus ele nos dá um objetivo bem específico, um propósito bem específico como seres humanos, de cuidar desse jardim dele. Isso significa na nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo e da nossa relação com a criação de Deus. Então, tudo que causa divisão, tudo que traz problemas na criação, isso vem do pecado. Isso fere a shalom de Deus, isso fere esse estado de plenitude, esse estado de integridade, esse estado de paz em harmonia para a qual Deus nos criou. Nós vivíamos em paz com Deus, nós vivíamos em paz uns com os outros, Adão e Eva, nós vivíamos em paz com a criação, mas uma coisa aconteceu. Gênesis 1, Gênesis 2, nós estávamos indo muito bem. Mas aí aconteceu o Gênesis 3, aconteceu o pecado. No próximo slide, eu chamo no meu livro de desarranjo criacional. Esse desarranjo, ele desajusta absolutamente tudo para o qual nós fomos criados para fazer. Nós não conseguimos mais louvar a Deus, nós não conseguimos mais por nós mesmos nos ligar com Deus, nós não conseguimos mais por nós mesmos nos ligar com o nosso próximo e nós não conseguimos mais por nós mesmos cuidar bem da criação da forma como ele nos chamou para fazer. Então, por causa do pecado, todo o cosmos sofre. O pecado, ele mexe com toda a criação de Deus. Ele destrói essa shalom, essa paz harmoniosa para a qual Deus nos chamou a viver. Então, a gente não consegue mais ter essa ligação direta com Deus. Existe um muro intransponível entre nós e Deus. Ele expulsou a gente do Éden. Nós não temos mais como falar com ele. Mas também, por causa do pecado, eu não consigo mais tratar bem o meu irmão da forma como Deus nos fez para fazer. Em Caim, todos nós começamos também a nutrir essa coisa do ódio contra o nosso próximo. De querer, na verdade, por causa do nosso ego sendo nutrido, como C.S. Lewis fala, a partir dessa citação no Cristianismo Puro e Simples, ele fala que por causa do ego, o ser humano, ele não consegue ver o seu próximo como alguém que deve servir. Na verdade, nós olhamos para o nosso próximo como alguém que a gente deve explorar para os nossos próprios benefícios. E a gente vê isso na história humana. Quando a gente vê a história humana, no século XIX para trás, nós temos a escravidão como império da sociedade, como funcionamento natural da nossa sociedade. A partir disso, nós matamos pessoas, nós exploramos pessoas, nós desumanizamos pessoas. No século XX, nós já mudamos um pouco o modo de pensar. Nós entramos no século XX, nós saímos da Idade Média, entramos no século XX. No século XX, a gente coloca a ciência como centro da sociedade.
Então, há um desenvolvimento científico muito grande, produções científicas. Mas no próprio século XX, nós tivemos também uma grande desilusão com a humanidade. Porque no século XX nós produzimos duas guerras mundiais. As duas grandes guerras aconteceram no século XX. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Com isso, nós criamos armas de destruição em massa e matamos muitas pessoas. Historiadores, a falar do século XX, colocam o século XX como um dos séculos que houve mais morte na humanidade. No século XXI, nós estamos com a globalização. Eu nasci em Guiné-Bissau, fui criada a vida inteira em João Pessoa e agora eu moro em São Paulo e do nada eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu estou rodando o Brasil. Tempos atrás, isso não era algo viável. Mas hoje, por causa da globalização, nós temos vizinhos venezuelanos, nós temos pessoas da Síria, nós temos vários problemas com relação a refugiados, várias pessoas que estão no mundo inteiro. Nosso desafio para o tempo presente, por causa do legado do tempo passado, especialmente do século XX, que foi um século onde foram construídos muitos muros. O mundo ficou dividido em duas partes. A parte que era de um determinado espectro e a parte que era do outro. E a gente tem esse legado no tempo presente. Então, o tempo presente, nós temos desafios com relação à questão de convivência humana, nós temos polarizações diversas, nós temos esses problemas que estão efervescentes na nossa sociedade e também com respeito ao legado dos séculos passados ainda no tempo presente. Então, por causa do pecado, nós temos toda essa cosmovisão, todos esses problemas que estão aqui perante nós. E a pergunta que fica é: o que Jesus, o que Deus, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Às vezes a gente acha que a Bíblia não tem nada a dizer sobre isso, que Deus não tem nada a dizer sobre isso. Mas será que é isso que está nas Escrituras? Às vezes, quando nas nossas igrejas, a gente não fala tanto sobre esses assuntos, a gente não se importa tanto quanto esses assuntos, e não faz muito sentido teologicamente falando, porque quando a gente olha, a Bíblia é um livro sobre reconciliação. A Bíblia, o Evangelho, é um evangelho de reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, nós somos reconciliados uns com os outros e nós somos reconciliados com a criação de Deus também. No sentido de que a criação, como em Romanos vai ter escrito, Paulo vai colocar, de que a criação ela geme com dores de parto porque a gente não está usando ela da forma correta. Nós estamos a explorando também. E quando Jesus Cristo voltar, o texto bíblico fala, nós vemos isso em Apocalipse, que toda a terra vai ser redimida, ela vai ser restaurada ao jardim do plano original de Deus. Então, quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos essa redenção cósmica que vai acontecer justamente porque o pecado está no mundo. Para isso, para a gente falar sobre essa temática, nós vamos ver 3 coisas rapidamente. Eu falo muito rápido e eu vou, às vezes, falar mais rápido ainda, porque eu só tenho 1 hora. Mas a gente vai ver 3 coisas. Primeiro, sobre a questão do racismo, a gente vai ver primeiro o que o mundo diz sobre essa questão. Em segundo lugar, nós vamos ver o que a igreja disse sobre essa questão por muito tempo. E, por último, nós vamos ver o que a Bíblia fala. E aí nós vamos ler alguns textos bíblicos, porque nós somos crentes e a gente lê a Bíblia. Primeiro ponto é que o mundo diz. O mundo diz que o negro ele é inferior. E aí eu quero um pouco da atenção de vocês, especialmente nesse momento. O mundo diz que o negro ele é inferior. Isso aqui é chocante, especialmente uma pessoa negra falando isso, mas essa é a realidade. A gente precisa olhar nos olhos da realidade, ver como ela é, nua e crua, e depois a gente pensar em como que a gente pode corrigir isso à luz da Bíblia, obviamente. O que o mundo faz para demonstrar essa sua cosmovisão? Ela nega direitos e espaços à população negra, demonstrando assim, a partir do que você vê, do que você sente, do que você olha, que de fato o negro está em uma posição inferior. Então, quando a gente olha uma visão, quando eu fizer assim, aí você passa para mim, porque aí fica mais fácil.
uma visão geral e simplificada no período da escravidão aqui no Brasil, a gente vai ver algumas questões que são diferentes. Eu, como a Dani falou, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Paraíba, e no final do meu curso eu fiz uma pesquisa sobre a contabilidade no período da escravidão. Muita gente não sabe, mesmo porque a contabilidade é colocada em algumas universidades como ciência exata, mas contabilidade não é uma ciência exata, não sei se você sabia disso, mas a contabilidade é uma ciência social aplicada, porque ela se aplica à sociedade de acordo com as necessidades dela. Então, por exemplo, uma contabilidade que você faz numa empresa privada é extremamente diferente de uma contabilidade que você faz numa ONG, que é extremamente diferente do que se faz no serviço público. E a contabilidade, ela se adapta com o tempo. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Mas a contabilidade, no período da escravidão, ela se adaptou à realidade daquele momento, à realidade daquelas pessoas. A pessoa negra, nesse período, ele não era considerado ser humano. Isso juridicamente falando e socialmente falando. Era considerado literalmente uma mercadoria. Eu tive acesso a documentos de época. Eu fui ao Instituto Histórico Geográfico da Paraíba, ao Instituto Histórico Geográfico do Pernambuco, e nisso eu vi algumas das contabilidades daquele período. Na contabilidade, o ativo é o bem que existe numa empresa, numa sociedade. Então, o escravo ele era considerado um ativo, um bem daquele senhor, uma propriedade daquela pessoa. E era registrado também lá. Para vocês terem noção do que eu estou falando, naquele período, o meio de transporte não eram os carros, né? Não existia naquele período. Então, cavalos era a forma, e carroças era a forma como eles se locomoviam. Então, alguns cavalos, que eram também, né, ativo, né, um bem móvel dos seus senhores, alguns cavalos tinham mais valor pecuniário do que aquelas pessoas que eram trazidas para lá. Então, tudo que concernia àqueles escravos, se eles ficassem doentes, precisassem comprar alguma coisa, precisassem de remédios, comidas, tudo era registrado, porque ele não era considerado uma pessoa naquela sociedade, juridicamente falando. Para vocês terem noção do que eu estou falando, existia tributação em cima de escravos também. Parte desse comércio daquele período era tributável e ia imposto para o governo. A gente está falando de que no Brasil teve 356, está errado, está atrasado esse slide, preciso atualizar, mas a abolição da escravatura foi em maio de 1888. Nós temos, atualmente, 136 anos de abolição da escravatura. Eu sei que nem todo mundo gosta dos números, mas é uma conta bem fácil. Nós tivemos quase 400 anos de escravidão e temos, atualmente, em 2024, 136 anos de abolição da escravatura. É meio óbvio de que os problemas e as cosmovisões que tinham naquele período ainda se alastram no período presente, porque nós temos menos tempo de abolição do que tempo de escravidão. E durante todo esse período, o Brasil foi um dos mais amplos e prolongados, que teve um mais amplo e prolongado período de escravidão. O Brasil teve uma resistência muito grande em abolir a escravatura, porque, de novo, via impostos e tal, era um comércio daquele período. Próximo slide, por favor. Para a gente entender do que a gente está falando, às vezes a gente não fala sobre isso, e a gente não entende do que a gente está falando. Quando a gente fala de escravidão, algumas pessoas dizem, mas a escravidão sempre existiu na história humana, por que a gente tem que falar sobre isso? Essa é uma pergunta ignorante, né, de pessoas que não estudaram muito, mas que tem seu valor. De fato, a escravidão sempre existiu na história humana. Se você lê a Bíblia, você sabe, você viu que o povo de Deus foi escravo no Egito durante 400 anos. Você viu no Novo Testamento também que o povo de Deus estava sendo escravizado pelo Império Romano. Então, sim, a escravidão sempre existiu na história humana. Você vai se lembrar da escravidão grega, da romana, dos períodos primitivos. A questão é que há uma diferença circunstancial e bem definitiva entre o que os historiadores chamam de escravidão antiga e escravidão moderna. A escravidão primitiva, ela se dava por diversas razões e nenhuma delas era referente à cor de pele. Na escravidão primitiva,
Se dava a escravidão por causa de conquista, por causa de guerra, por causa, por exemplo, da Escritura, no Antigo Testamento, em Êxodo, vai falar, se você pede emprestado algo ao seu irmão e você não consegue retribuir de volta, não consegue devolver, você pode dar a si mesmo como escravo. Então, a ideia ali, a cosmovisão ali, não tem nada a ver com cor de pele. A escravidão no período antigo não tem nada a ver com cor de pele. Se você lê o texto bíblico e acha que todos aqueles escravos eram pretos, você está errado na sua cosmovisão. Você precisa reparar isso, reajustar isso na sua cosmovisão. O ponto é que, na escravidão moderna, essa escravidão que a gente está falando, há um elemento que é colocado. O elemento da cor, o elemento da raça. Então, o escravo, ele era considerado, literalmente, essa mercadoria. Existiam pessoas específicas, especialmente, no caso, o povo africano, o povo negro africano, que foi considerado como essas pessoas que eram inferiores a todo o resto da sociedade. Então, eles eram vendidos, eles eram alugados. Então, existia nos jornais, você podia anunciar lá, se você quisesse comprar, se você quisesse alugar, se você quisesse vender. Tudo isso acontecia, a nossa sociedade, por quase 400 anos, viveu dessa forma e ninguém achava problema, era algo natural para nós. Agora, uma coisa que me choca bastante é com relação a esse dado que eu vou passar para vocês agora. Quando a gente vê a viagem média, existe uma coisa que chama bastante atenção. Esse site se chama Slave Voyages, que é um banco de dados online sobre esse período da escravidão. E aqui eu estou trazendo dados das Américas. Quando você vê os dados de embarcados e desembarcados, existe uma diferença significativa. Aqui na terceira linha, escravos mortos durante a viagem, na média, a gente vê 12,2%. Então, nessas viagens, elas duravam meses, às vezes duravam meses. E durante essa travessia do continente africano até aqui no continente americano, essa travessia durava meses. O Oceano Atlântico chegou a ser chamado, durante esse período, de tumbeiros, porque durante esse período de travessia, várias pessoas morriam. Se alguém adoecesse, hoje em dia a medicina está mais elevada, né? A gente, por exemplo, quando gripa, toma um remédio e melhora. Mas no período antigo, a gripe, coisas assim, simples de hoje, matavam as pessoas. Então, se alguém, por exemplo, adoecesse, para que não afetasse toda a população da tripulação, eles eram jogados ao mar. Então, se alguém se revoltasse e dissesse, eu não quero ser escravizado, essa pessoa era jogada ao mar. Próximo slide, por favor. Isso foi acontecendo de forma tão recorrente que mudou a rota dos tubarões lá do Atlântico. A rotina dos tubarões foi mudada por causa da ação humana. De novo, tudo do cosmo é afetado por causa do pecado. Então, existia uma rota dos tubarões, mas aí a gente acha que os animais eles são burros, mas eles não são burros, eles são bem inteligentes. E o nariz dos tubarões, eles são bem mais desenvolvidos, então eles percebem sangue muito rápido. Então começaram a perceber que nesses navios iria vir comida para eles. Então, às vezes a pessoa nem estava morta, às vezes a pessoa estava adoecida e era jogada ao mar, porque senão ia passar doença para o resto de toda a tripulação. Então a gente está falando de pessoas que estavam vivas, inclusive, que eram jogadas ao mar e o tubarão pegava elas. Isso aconteceu de forma tão recorrente que o Oceano Atlântico era chamado de tumbeiros, tumbas ao céu aberto. Várias pessoas morreram durante a travessia também. E isso também é significativo para a gente pensar. Agora, para a gente para que aquela sociedade conseguisse fazer com que isso durasse por tanto tempo, eles justificaram isso de diversas formas, né? Existiram as teorias ou pseudo-teorias que justificassem isso. Uma das mais populares é a questão da emergência. Nesse contexto histórico surge o conceito de raça. Próximo slide, por favor. É esse mesmo, desculpa. Raça, na verdade, quando a gente olha biologicamente, só tem uma, a raça humana. Nós temos apenas uma raça
na sociedade, que é a raça humana, biologicamente falando. Agora, sociologicamente falando, durante esse período, inclusive, foi uma das coisas que Hitler usou para a exterminação de judeus, foi emergido o conceito de raça como algo diferenciado por toda a sociedade. Então, a partir dessa ideia, se diz que existiam raças que eram superiores e raças que eram inferiores. A raça superior, no caso, seria a raça branca, né, as pessoas europeias e tudo mais, e a raça inferior, a mais inferior de todas, seria, então, a raça negra. Então, foi feita uma escala, foi feita uma pirâmide do que era melhor, o que era puro e o que era impuro, qual que deveria ser exterminado, qual que deveria permanecer. E a partir dessas teorias, eles inclusive utilizaram estudos como cranometria, medição de crânio. Eles mediam o crânio das pessoas, especialmente dos negros, especialmente dos africanos, e diziam que o crânio do negro ele não estava plenamente formado, que o cérebro do negro ele não estava plenamente formado. E a partir da teoria de Darwin, Charles Darwin, inclusive, teve uma passagem aqui no Brasil e viu a sociedade brasileira, porque o Brasil é miscigenado. Então, para a sociedade lá fora, o Brasil era visto como um país muito fraco, era um país que precisava virar branco para ser um país forte. Então, Charles Darwin teve uma passagem por aqui, viu a escravidão aqui e tudo mais. Então, com essa ideia do Charles Darwin, se disse que na escala da evolução, o negro estava bem mais atrasado, a sociedade africana estava bem mais atrasada, a pessoa africana estava bem mais atrasada na escala da evolução. O que eu estou dizendo? Que o ancestral comum, o Australopithecus, no caso, o homem branco já estava plenamente formado como ser humano, era uma raça pura, uma raça superior, e o negro estava mais atrasado na evolução. Por isso que é racismo chamar o negro de macaco. Não é só por causa da animalização das pessoas. É como se dissesse que essa tese de que um negro está mais atrasado na evolução está correta. Era isso que se dizia. Para a gente entender, próximo slide, por favor, melhor, nesse período existiam o que se chamava de zoológicos humanos. Esse é uma das coisas mais terríveis assim da humanidade. Nós fizemos isso por muitos anos, achamos que isso era normal. Esses zoológicos humanos eram uma exposição de pessoas africanas que eram trazidas aqui para os países brancos, vou colocar assim, e elas eram expostas. Eu não sei se vocês conseguem dar um zoom ali, mas eu queria contar a história do Ota Benga. Eu queria, se vocês conseguirem dar um zoom nessas imagens. A primeira imagem, nós temos o Ota Benga, que está dentro, está enjaulado, e tem duas crianças ao lado dele. Nós temos na segunda imagem, e essa imagem foi muito bem divulgada durante esse período, do Ota Benga com um macaco do lado. Nesse período, eles pegavam pessoas negras, colocavam ao lado de macacos e diziam que existia semelhança física e que isso demonstrava que eles estavam mais atrasados na evolução. O Ota Benga, ele viveu nesse período da escravidão, nesse lugar, nesse zoológico, e ele foi abusado, né, por todo esse tempo, por mais de anos. A foto sumiu, mas eu vou descrever para vocês. Ele foi, inclusive, serraram os dentes dele. Na foto depois, eu posso passar um slide para vocês conferirem. Foi serrado os dentes dele de forma triangular para que ele tivesse uma face mais bestializada, para que eles provassem a tese deles de que o negro ele era mais atrasado na evolução. Domingo, eu não sei o que você faz, mas eu espero que você venha para a escola bíblica e depois você assista o culto e depois você vai para casa descansar. Naquele período, eles também faziam isso. Tem muita gente que ia para a igreja e depois eles iam para os zoológicos humanos para passear com a família e ver essas pessoas. Então, a nossa sociedade ela funcionou assim e a gente achou naturalizada por muito tempo.
O Ota Benga, ele foi tão explorado por tanto tempo que depois, quando foi extinto esses zoológicos humanos, a história dele é bem significativa porque ele foi um símbolo para esses zoológicos, eles colocavam muito a imagem dele circulando nas revistas e tudo mais. O inimigo quer nos destruir, mas ele não vai conseguir, vai dar certo, vai funcionar. E aí, quando o Ota Benga ele foi solto, quando ele foi deixado para funcionar no mundo, para interagir com o mundo, ele se matou, ele se suicidou, porque ele foi explorado e desumanizado por tanto tempo. Então, eu vou continuar aqui. Por favor. Posso colocar meu computador aqui? Será que tá certo? Obrigada. Tá bom, tá. Perfeito. Eu vou continuando e depois a gente continua com o slide. O que a gente precisa entender é que uma ideologia, uma cosmovisão que foi feita, que foi justificada por tanto tempo, ela não vai morrer de um dia para o outro. A gente não pode esperar que quase 400 anos de escravidão, que a nossa sociedade olhou para a pessoa negra como inferiorizada, que demonstrou isso a partir de pseudociência, que por causa da abolição da escravatura, simplesmente, do nada, a nossa sociedade começou a ver a pessoa negra como alguém igual. Não funciona assim. Às vezes, quando acontece, não sei se vocês gostam de futebol, mas às vezes quando acontece casos de racismo no futebol, especialmente com a FIFA, né, disputas internacionais, aconteceu recentemente com o Vini Júnior, inclusive, a FIFA geralmente coloca uma faixa, né, que entra nos campos, somos todos iguais. E ok para isso, né, reafirmar isso, mas o ponto é justamente isso. Se nós somos iguais, por que nós somos tratados de forma diferente? Nisso que constitui o racismo, porque mesmo, às vezes, as pessoas dizendo que nós somos todos iguais, mas não trata de forma igual na nossa sociedade. E isso vem porque foi construído por tanto tempo, que, na verdade, nós não somos iguais, que existem pessoas que são superiores e outras que são inferiores. Então, quando a gente vê estudos sobre percepções do racismo no Brasil, algumas coisas chamam a atenção. Um estudo publicado pelo IPEC em 2023, ano passado, eles divulgaram um estudo e eles fizeram algumas perguntas para os brasileiros. E o que chama a atenção é que quando pergunta para o brasileiro se existe racismo no Brasil, a maioria responde que sim. A maioria concorda. São poucas pessoas, na verdade, que dizem que não existe racismo no Brasil. Elas existem, mas elas não são a maioria. A maioria do brasileiro acredita que existe racismo no Brasil. Agora, quando se pergunta sobre se a pessoa ela é racista, a maioria do brasileiro responde que não. E aí que mora a incógnita. Pode passar mais um. Pode passar outro? E aí que mora a incógnita, que é, de onde que tá vindo, gente, esse racismo no Brasil? Tá vindo do ar? É da água do Brasil? De onde tá vindo? E aí a gente lembra do que Jesus falou, do que o nosso mestre nos falou. Que a gente é muito, a gente tem um coração muito fácil para julgar o outro, para perceber a areinha que está no olho do nosso irmão, mas a gente não consegue tirar a trave que está no nosso. A gente tem uma dificuldade enorme com a palavra arrependimento. A gente tem uma dificuldade enorme em decifrar, em pedir para o Senhor e parar para pensar sobre os nossos pecados, pedir para o Senhor nos purificar. A gente tem essa dificuldade. É fácil a gente ver o pecado do outro, mas a gente não consegue refletir e ver sobre os nossos próprios. Então, por isso que a gente não consegue perceber, por exemplo, quando a gente olha, próximo, taxa de analfabetismo no Brasil. Quem está inferiorizado? Os grupos com relação às cores, a maioria dos analfabetos no Brasil tem uma cor. As pessoas que estão em desvantagem, elas têm uma cor. Próximo slide. Com relação à renda, origem de rendimentos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Origem de rendimentos, né? Os brancos estão em posição que recebem melhor e os pretos estão em posição de inferioridade. Então,
que a gente faz? O que a gente faz? A gente quer aliviar a nossa mente, né? A gente quer aliviar a nossa mente. O que a gente faz? A gente diz, não, mas empregada doméstica, que a maioria são pessoas negras e que recebem mal, a gente diz, não, mas empregada doméstica é uma pessoa digna. Sim, ela é uma pessoa digna, mas o emprego dela não. No Brasil, não. Não recebe bem. Não consegue cuidar da família bem. E aí ainda tem, às vezes, a gente cria teologias que diz que mulher não pode trabalhar. Vai falar isso para a mulher que mora na comunidade? Como é que ela cuida dos filhos dela? A gente coloca pesos que a Bíblia não coloca, e aí a gente coloca justificativas para um monte de coisa para a gente não ter que lidar com os problemas reais. Próximo slide, por favor. Renda média por trabalho. Brancos e negros, eles recebem menos. Um pouco mais, um salário mínimo. Então, assim, está bem claro que existe um problema de cor no Brasil. Problema racial no Brasil. E quanto mais rápido a gente encarar isso de frente, melhor vai ser. E aí que entra a gente. O que isso tem a ver com a gente? Tem diversas formas. Tem tanto no campo ético e moral, que a gente vai falar sobre isso também, mas tem também porque várias das pessoas que estão empregando esses negros são patrões que são cristãos, né? E que exploram as pessoas. E que desconsideram outras pessoas. Se os cristãos no Brasil são maioria, e o Brasil é um país racista, significa que um monte de cristão está sendo racista, sim. E aí é que tá. Por que nós não estamos falando sobre isso na igreja? Por que a nossa igreja tem tanta resistência com relação a isso? Por que a gente tem resistência enorme em falar sobre o pecado que está no nosso meio? Por que a gente quer esconder isso debaixo da tapete? Por que a dor do nosso irmão não está doendo também em nós? O que a igreja fez por muito tempo? Próximo slide. A partir de algumas teologias, também foi justificado o período de escravidão. Isso justifica também que o negro é inferior. Próximo slide, por favor. Uma das mais populares é a maldição de Cã. Vou explicar para vocês o que é isso. Eu acho que o meu tempo está correndo, né? Tá, né? Eu estava tentando constranger ela para ela dizer, não, tá tudo bem. Mas ela, sim, tá correndo, sim. A maldição de Cã, a gente vê em Gênesis 9. A gente não vê, na verdade, né? Foi posto a Gênesis 9. O que tem no registro do Gênesis 9? Gênesis 9, nós vemos que, depois do dilúvio, Noé, ele fez uma vinha. Ele fez uma vinha, ele bebeu muito, né? E ficou bêbado. Gente, não façam isso em casa, não é legal. Mas aí ele ficou bêbado e ficou nu. E aí ele tinha 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. E aí, o Cã, ele vê o seu pai na sua nudez. A gente tem várias justificativas teológicas, brigas teológicas sobre o que é esse ver o seu pai na sua nudez, mas acontece que naquela sociedade isso era uma ofensa muito grave. Quando o Noé, ele fica sóbrio, ele maldiz a geração de Cã. E aí, por causa disso, desse texto bíblico, que só fala isso, tá? Você pode ler o texto depois em casa, mas o texto só fala isso, que ele maldiz a geração de Cã e diz que a geração de Cã ia ser servo dos seus outros irmãos, da geração dos seus outros irmãos, no caso, o Jafé e o Sem. Mas aí, nesse período da escravidão, a igreja também deu uma justificativa para a escravidão, dizendo que as pessoas negras são essa geração de Cã, as africanas são a geração de Cã, e a partir disso se disse que os negros ou a África foi amaldiçoada por Deus. Quantos já ouviram falar sobre isso? Por favor, levanta a mão. E é uma coisa que é recorrente, é uma coisa que é dita, inclusive, não só no período da escravidão, mas que é dita até hoje, que muita gente acredita até hoje. O texto base para isso, é o que me chama muita atenção, é Gênesis 9, que não fala nada sobre cor, nada sobre raça e nada sobre África. Nesse período da escravidão no Brasil, próximo slide, por favor, foi desenhado
um quadro que é bem famoso, gente. Esse quadro, ele foi pintado por Modesto Brocos. Ele morava aqui, ele não era brasileiro, mas ele morava aqui no Brasil. Para quem não sabe, Modesto Brocos foi o pintor da primeira missa do Brasil, que é um quadro bem famoso também, que está em todos os museus do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, especialmente, vocês já devem ter tido contato. E ele fez essa obra aqui. Ele fez quando ele estava aqui no Brasil, no século XIX, que era um século que estava mais em auge essas ideias de cronometria e tudo mais. O que esse quadro simboliza? A gente tem uma matriarca que está dando graças a Deus, porque a filha dela nasceu mais clara e a filha dela casou com um homem branco e o neto dela nasceu completamente claro. Durante esse período no Brasil, se acreditava que a pele negra era justamente maldita, tinha essa maldição. Qual seria essa redenção? Literalmente, o nome do quadro é Redenção de Cã. Redenção. Então, o pecado original seria a negritude e a redenção seria o quê? Branquear, ser branco. Então, houve essa redenção, a matriarca ali está dando graças a Deus porque o neto dela nasceu branco e saiu a maldição da família dela. Então, nesse período no Brasil, se acreditava nessa tese da maldição de Cã e de forma institucional também. Então, era algo que o brasileiro achava algo comum, inclusive circula até os dias de hoje. Passa mais uns slides, vai para a parte da Bíblia dos Escravos, por favor. Isso aqui é só para dizer que os projetos protestantes, as igrejas protestantes já estavam aqui no Brasil elas já estavam aqui no Brasil durante esse período. A gente culpa mais a Igreja Católica porque ela era institucional com o Estado, mas as igrejas protestantes também estavam aqui e não fizeram muita coisa com respeito a isso, né? Então, vale também pontuar isso. Mas um ponto que eu queria, e que me deixa muito triste com relação a esse período da escravidão, é essa Bíblia que se chama Bíblia dos Escravos. Ela é exibida no Museu da Bíblia, em Washington, nos Estados Unidos. Essa Bíblia, o que é chamada Slave Bible, né, Bíblia dos Escravos, ela era usada somente para escravos durante o período da escravidão. Especialmente, ela foi usada nos Estados Unidos, mas foi usada em outros lugares por missionários ingleses. O que eles fizeram, gente? A Bíblia, né, a gente vê, quando você lê até a última página, a gente vê que Deus ele deixa muito claro que maldita é a pessoa que tira qualquer parte desse texto ou que coloca alguma coisa, porque é um texto que foi inspirado pelo Espírito Santo somente. Mas durante esse período a ousadia foi tão grande e o desrespeito com Deus foi tão grande que eles tiveram a ousadia de tirar cerca de 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento. Eles retiraram. Numa Bíblia normal, você tem cerca de 1.189 capítulos. Nessa Bíblia, que era usada para escravos, só tinha 232 capítulos. O que aconteceu? Tudo que dizia respeito ao amor ao próximo, ao respeito com o outro, ao cuidado com a outra pessoa, tudo isso foi retirado. Deixou-se só a parte que dizia, você tem que servir ao seu Senhor, só essa parte de serviço. Livros como Êxodo foi quase que inteiramente retirado. Porque em Êxodo você está vendo sobre um Deus que está libertando o seu povo da escravidão. Então, textos que falavam, que diziam respeito ao convívio bom entre irmãos, foram todos retirados e foram usados. Então, e foi usado essa Bíblia assim para poder disciplinar os escravos. A gente está falando da palavra de Deus, minha gente, que foi usada dessa forma. Isso deve nos causar uma indignação muito grande. Se isso não lhe causa uma indignação muito grande, tem alguma coisa errada com o seu coração. Você precisa se arrepender. E a gente viveu assim, a gente usou isso. Tá na história. Em Daniel 9, você vê Daniel, o profeta Daniel, fazendo uma oração, e mesmo ele não tendo participado de nenhuma das iniquidades que os seus antepassados fizeram, ele faz uma oração e ele pede perdão a Deus pelos pecados dos seus antepassados também. A gente deveria fazer isso também. A gente deveria se arrepender, conhecer a história, reconhecer os problemas e se arrepender de verdade. E aí, uma resposta para a maldição de Cã, 2 slides, por favor.
Primeiro, os africanos nem sempre foram cativos, né? A gente vê lá a promessa de que a geração de Cã seria serva, né, dos seus irmãos. A gente, geralmente, quando fala da história da África, e isso é um problema muito grande, a gente fala da África pós-colonização. Mas existe uma África antes da colonização, não sei se você sabia disso. Existiam reinos, existiam rainhas, existiam relações comerciais, inclusive a África do Norte, que é chamada hoje em dia de África Branca, é uma África que tinha uma relação muito grande com o Oriente Médio, e a partir disso houve uma migração muito grande, e hoje é uma África quase que inteiramente islamizada, né? Então, quase que inteiramente é um exagero, é inteiramente islamizada, na verdade, né? Então, essas relações que tinham, existiam reinos, existiam rainhas. Hollywood tem resgatado algumas histórias, né? Saiu alguns filmes sobre rainhas na África. Tem, inclusive, uma série no Netflix chamada Rainhas Africanas. Então, estão tentando resgatar, que bom por isso, né? Mas é importante a gente lembrar que existe uma África antes da colonização, né? A outra coisa é que Gênesis 9, 24, Noé ele não está maldizendo Cã, mas Canaã, né? E aí, o significado teológico disso é simplesmente que Israel ia dominar Canaã. Existia essa promessa a partir disso, isso no sentido dos cananeus, né? Que foi o que ocorreu depois do período aí, quando o pessoal foi com Moisés. Na verdade, Moisés nem conseguiu entrar, né? A gente vê nessa passagem nenhuma referência explícita à raça. Não tem nada com relação à raça, não tem nada com relação à cor. De novo, a escravidão primitiva não tinha nada a ver com isso. E escapa ao texto, não tem nada ali explícito sobre a África. E aí vale também lembrar que no povo de Deus existiam africanos desde o Antigo Testamento. E o povo de Deus está na África também desde o Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram, mas Egito é um país africano, está na África. A gente vê promessas dos profetas dizendo que do Egito chamei o meu filho, falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo se refugiou no Egito, depois quando Herodes estava perseguindo. A primeira pessoa que gentia, né, que recebe o evangelho, né, de fora, é um etíope, que a gente vê lá no Novo Testamento. Nós vemos etíopes no povo de Deus, nós vemos africanos no povo de Deus desde o Antigo Testamento. Então, algumas pessoas às vezes dizem, querendo recuperar sua identidade, de que não tem nada a ver com o cristianismo ser negro. Mas, na verdade, quando você olha na história cristã, na história da Bíblia também, e olha a história cristã, Agostinho de Hipona, ele era um africano, Ambrósio era africano, não sei se eu estou confundindo, mas enfim, existem pessoas da patrística também que eram africanos. Então, o cristianismo é também uma religião de matriz africana, gente, não é só as outras religiões afro do Brasil, mas o cristianismo é também, sim, uma religião de matriz africana. A gente vê isso desde o povo de Deus sendo usado, os africanos sendo usados como povo de Deus desde o Antigo Testamento. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente não está falando sobre uma abstração teológica, de uma abstração teórica ou uma questão apenas de militância. A gente está falando sobre dores reais. A gente está falando como o racismo, ele mexe com a identidade das pessoas. E é aí que entra o cristianismo. Aí que entra nós enquanto cristãos. Porque nós sabemos que Deus, ele criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança, e ele deu dignidade e valor a todas as pessoas. A nossa identidade está como filhos amados de Deus, e não com os problemas, os pecados que nos atravessam. Eu não sou o que o racismo diz que eu sou. Eu não sou o que o racista diz que eu sou. Eu não sou o que a sociedade racista diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E é preciso resgatar essa identidade dos nossos irmãos negros que estão ao nosso redor, que muitas das vezes acabam acreditando nas mentiras de Satanás e que, na verdade, Deus os criou para que eles fossem inferiorizados. Não é verdade. Por isso que a gente precisa falar sobre essa temática. Por isso que a gente precisa levantar isso. Não é uma abstração. 2 slides, por favor. O racismo, ele afeta tudo do ser humano. Com relação à saúde mental da população negra, ela é bem complicada.
Dados do Ministério de Saúde mostram que o suicídio é 45% maior entre jovens negros do que com relação a jovens brancos. E eu quero destacar uma coisa, que isso não é uma competição de quem está sofrendo mais. Sinceramente, eu não queria nem estar sofrendo, né? Vamos lá. A questão é que é um ponto que existe e que é um ponto de atenção. O que Paulo fala lá? Que Deus ele nos dá vários membros no corpo, mas que se um membro ele estiver doendo, se ele estiver dolorido, a gente dá maior atenção, porque está dolorido. E nossos irmãos que sofrem racismo, eles são um membro que é frágil também, por causa da dor que lhe é imposto, e a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Eu vou estar passando alguns slides. Vai para a parte de críticas. Quanto tempo que eu tenho? Só para... Já estourou, né? Ai, nossa, glória a Deus. Críticas. Então, críticas injustas não invalidam críticas justas. Eu queria que vocês tivessem uma atenção comigo aqui. Quando a gente olha para as pessoas que falam sobre as questões raciais, os problemas, muita gente faz críticas injustas às igrejas. Isso é verdade. Porque quando você olha, por exemplo, nas favelas, comunidades, lugares onde ninguém quer ir, a igreja geralmente está lá. Lugares onde o poder público nem chega, a igreja está lá. A maior religião negra do Brasil, pasmem, não é as religiões do que se chama de matriz africana. Na verdade, a religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo, que estão aonde? Especialmente nas favelas, nas comunidades. E essas pessoas, elas fazem um trabalho espiritual, mas elas também fazem um trabalho social. Vários deles, ao resgatar um pai que, sei lá, estava nas drogas, que batia na mãe, que bebia muito, ao ir para a igreja, deixa de beber, procura um emprego, para de bater na esposa, tudo isso é ação social também. Então, a igreja vai em lugares aonde, muitas das vezes, essa galera da militância e o poder público não chega. Agora, porque isso acontece não significa que também não existam críticas justas para nós fazermos com relação a nós. Existem problemas que a gente precisa ainda prestar atenção. Por exemplo, por que só os pentecostais que estão na favela? Por que nós que somos de linha mais tradicional, por que a gente não chega lá? Aí depois a gente critica a teologia deles, que de fato tem muitos erros, mas a gente não vai. É muito fácil viver só criticando, né? É muito bom. E mais do que isso, a gente não fala sobre essas temáticas, a gente ignora as dores das pessoas, porque é confortável pra gente. E aí é muito fácil a gente olhar para as militâncias e dizer que eles são exagerados, que ele tem problemas. É óbvio que vai ter problemas. Qual é a surpresa? Você espera que exista atitudes cristãs de não cristãos? Isso não vai acontecer. Não cristãos não vão ter a atitude de Jesus Cristo. É por isso que Jesus mandou a gente pregar. Ele mandou a gente evangelizar. Se você quer que um não cristão tenha a atitude de Jesus Cristo, você precisa pregar o evangelho. E não odiar essas pessoas, mas pregar o evangelho. Nossa tarefa não é odiar. Nossa tarefa é pregar e orar para que o Espírito Santo transforme o coração deles. Mas o ponto é que é muito fácil ficar criticando eles e não dar uma resposta honesta a partir das Escrituras. É muito fácil criticar essas pessoas e não trazer uma resposta aos problemas reais que eles estão combatendo. Se eles são equivocados, e eles estão equivocados em muitas coisas, mas o nosso ponto é demonstrar esses erros de cosmovisões, mas mais do que isso, promover também uma resposta a esses problemas reais que eles estão combatendo. Se a gente só critica, mas não traz uma resposta que vem a partir de Jesus Cristo, a gente está sendo simplesmente hipócrita. Porque a gente está lutando contra pessoas que estão tentando fazer alguma coisa sem fazer algo com relação à dor real.
Agora nós vamos para a última parte, que é o que Deus diz. O que Deus diz a respeito das pessoas negras, não só as pessoas negras, mas sobre a humanidade como um todo. Deus, ele diz que ele criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. E ele diz que ele não errou na sua criação. Quando Deus ele vai fazer o ser humano, a gente vê uma diferença aqui. Uma diferença no texto. Ele faz as árvores segundo a sua espécie, ele faz os animais segundo a sua espécie, ele faz as coisas segundo a sua espécie. Somente o ser humano, que ele tem uma diferença. Você vê Deus dizendo, haja isso, haja aquilo, e as coisas acontecem. Com o ser humano, há uma diferença. Ele não diz haja, ele diz façamos. Ele entra na história. Há uma relação pessoal ali. E ele não faz o ser humano segundo a sua espécie, ele faz o ser humano à sua imagem e semelhança. E isso tem um significado. O significado é que nós temos valor e dignidade simplesmente pelo fato de nós sermos humanos, pelo fato de sermos essa imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos porque Deus pensa. Por causa do pecado, nós pensamos de forma errada, desorientada. Nós amamos porque Deus é amor. Enfim, nós temos essa imagem e semelhança de Deus, de modo imperfeito por causa do pecado, mas nós somos imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda não afeta o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que todas as pessoas têm dignidade e valor. Todas as pessoas, aquela que você não gosta, ela sendo humana, ela tem dignidade e valor. Aquele mendigo que está no meio da rua que a gente passa e finge que não vê, ela tem dignidade e valor porque ela é imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa que você não gosta, que você não se importa, ela também tem dignidade porque ela é imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade e o nosso valor não está no que a gente possui ou deixa de possuir. Está no fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Essa é a doutrina bíblica. E como Deus faz para mostrar essa verdade, essa cosmovisão? Ele não apenas nos diz que nós temos valor. Ele busca a gente para tirar, destruir o que nos impede de ter essa comunhão com Ele, essa comunhão com o nosso irmão e essa comunhão de forma correta com a criação dele. Ele vem para destruir o pecado. Ele mesmo vem em Jesus Cristo. Ele vem ao mundo e a partir disso ele mostra em si mesmo que ele sofre e ele carrega as dores das pessoas em si mesmo e ele mata a morte para que a gente pudesse ter vida. Deus, ele não só mostra a partir de palavras que ele nos ama e que ele quer se reconectar conosco, mas ele mesmo vem e sofre para nos reconectar consigo mesmos e uns com os outros. Deus é amor e ele veio demonstrar isso para nós. O que é o verdadeiro amor? Mas o que chama a atenção em Isaías 53, nós vemos que Cristo Jesus, ele toma sobre si, ele pega para si as dores da humanidade. Ele pega para si as indiferenças e os problemas da humanidade. E ele já sofreu por elas. Tetelestai, já está tudo pago. Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas indiferenças. Isso significa que a dor do racismo também. Deus, em Cristo Jesus, já destruiu isso. Nós estamos no reino do já e do ainda não. Na nossa igreja não deveria ter espaço para isso. Infelizmente ainda tem, por isso que a gente precisa combater. Mas quando a gente vê a esperança da glória, no reino vindouro, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais racismo, não haverá mais problemas sociais, porque tudo isso vai ser destruído quando o pecado for totalmente destruído. Então, nós temos essa esperança, mas enquanto nós estamos ainda aqui, nós precisamos nos lembrar de que todas as pessoas têm dignidade e valor. E onde que entra a diferença da igreja? Próximo slide, por favor. Anthony Bradley, ele é um pastor da Redeemer Church, que é a igreja do famoso pastor que morreu recentemente, o Tim Keller. E aí, ele é preto, ele é afro-americano, e ele escreveu uma coisa que eu acho muito, muito importante. Ele diz que vidas negras nunca terão importância, a menos que o pressuposto final para a dignidade humana seja a Imago Dei. Quanto mais dependemos de políticas públicas para fazer o trabalho pesado do reino,
mais vamos transformar os políticos em figuras messiânicas, acreditar que o governo é o problema e a solução, e por extensão esquecer que uma sociedade verdadeiramente virtuosa é impossível sem o Evangelho. O nosso papel enquanto cristãos é resgatar essa questão de que uma sociedade virtuosa, ela é impossível sem o Evangelho. A ética cristã, ela é sempre mais elevada. Ela é sempre mais, ela é superior a todas as outras. Antes mesmo, o que eu estou querendo dizer com esse? Próximo slide, por favor. Antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi constituída em 1948, que foi construída justamente no século XX, após as duas grandes guerras, e a gente percebeu a nossa humanidade, nosso pecado, nossa maldade foi exposta a nós. Então aí a gente começou a criar declarações de defesa à vida humana. Em 1948, que foi constituída a Declaração dos Direitos Humanos, faz muito tempo. E a Constituição brasileira, que também foi constituída para a defesa dos direitos das pessoas, foi criada em 1988. Mas antes que fosse constituída tanto a Declaração de Direitos Humanos, tanto a Constituição brasileira, ou outros aparatos jurídicos para a defesa das pessoas, Deus já estava dizendo em Gênesis 1, 26 a 30, quando ele construiu o mundo, ele já havia estabelecido a dignidade de todas as pessoas. Então esse negócio de defesa da vida das pessoas não foi o mundo não que criou, foi Deus. A gente precisa resgatar esse espírito de várias pessoas ao longo da história humana que defenderam a vida das pessoas que não eram nem vistas. Comemoramos agora 507 anos da Reforma Protestante e os reformadores, eles não só reformaram a vida espiritual daquelas pessoas, os libertando daquele peso, mas a partir dessa consciência espiritual, muitas coisas com relação ao social também foi feito. As universidades são criadas inicialmente por cristãos, os hospitais são criados, a Cruz Vermelha, a cruz é literalmente porque eram crentes que criaram e era para cuidar de pessoas que ninguém queria cuidar, que ninguém via naquele período. No período antigo, quando você olha depois de Jesus Cristo, a sociedade primitiva, a igreja primitiva, eles cuidavam das pessoas, não só dos pobres deles, das pessoas que ninguém viu, mas também daquela sociedade. Tudo isso está na raiz do cristianismo. O que aconteceu com a gente que a gente não presta mais atenção nisso? Não são as pessoas lá de fora que têm que levantar essas questões da defesa da vida. Somos nós. Deus já está falando sobre isso há muito tempo. Aí a gente delega isso como se não fosse nossa responsabilidade, como se fosse apenas uma questão político-partidária, e aí a gente se exime da responsabilidade e mais do que isso. As pessoas têm transformado os políticos em messias. O Messias não é um político tal ou qual, seja esquerda ou direita. Messias é Jesus Cristo, somente Ele. Quem vai redimir essa sociedade é o Evangelho de Jesus Cristo. Vidas negras, a gente está falando sobre racismo, as vidas das pessoas que sofrem, elas têm importância porque Deus disse, não porque movimentos falam. E a gente precisa retomar esse princípio e essa questão, porque é primariamente nossa. John Stott fala sobre isso. Nós, enquanto cristãos, deveríamos estar na vanguarda da luta pela defesa da vida. A gente fala que é pró-vida, a gente tem que ser pró-vida, ser a favor da vida nesse sentido, mas o ser pró-vida, segundo a Bíblia, é ser desde o início da gestação até o último momento da vida humana. É em todas as estações, não é só ser pró-nascimento, é ser pró-vida, a vida das pessoas. E isso significa que se uma criança está sendo violentada, nós, enquanto cristãos, deveríamos defender a vida dela. Nós deveríamos estar à frente nisso. Isso significa que se os pobres são desprezados, a gente lembra que são imagem e semelhança de Deus, e a gente deveria estar lutando pela vida deles. Isso significa que se as mulheres são consideradas como pessoas inferiores, a gente deveria estar dizendo, não, elas têm a mesma capacidade dada por Deus. Isso significa que se as pessoas estão sofrendo racismo, a gente deveria dizer, não, Deus não diz assim. Peraí, sociedade.
Isso significa que não deveria ser o governo dizendo para a gente, quanto igreja, a prefeitura dizendo para a gente, quanto igreja, que a gente deveria colocar rampa nas nossas igrejas para que pessoas deficientes congreguem com a gente. A gente que deveria estar dizendo para a prefeitura porque que tem ruas tão esburacadas que pessoas mais velhas, especialmente o Brasil está se tornando um país mais velho, não consegue se locomover, que pessoas que são deficientes não estão conseguindo se locomover porque eles têm valor e dignidade. Por que a gente não faz isso? A igreja deveria ser voz ética e consciente da sociedade, mas a sociedade está mais na frente do que a gente está. Errado, gente. Tá errado. A gente precisa melhorar. E aí, para a gente ler um texto bíblico, para depois vocês não dizerem que eu só militei, que eu nem militei, na verdade, nem falei de política. Mas vamos ler a Bíblia, gente? Gosto da Bíblia. Tiago 2, do 1 ao 13, diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: Você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: Você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei, obrigada, pastor, como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Palavra do nosso Senhor. Aqui nós estamos vendo alguns detalhes que estão sendo postos aqui pelo Tiago. Primeiro, ele começa falando, meus irmãos. É importante a gente notar isso. Tiago está falando com crentes aqui. É uma carta para a igreja. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque às vezes, quando a gente para falar sobre problemas que existem na igreja, às vezes a gente começa a se incomodar, a gente diz, não, mas a gente é igreja, a gente não tem essas coisas, a gente não tem racismo, a gente não tem esses problemas aqui, a gente é tudo irmão. Ele começa, meus irmãos. Ele está dizendo, de forma muito clara, que nós somos povo redimido, sim. Somos povo santificado, sim, mas a gente não está no céu ainda. A gente não chegou no céu ainda, não sei se você percebeu. Então a gente está numa terra onde tem pecado. E nós, entre nós, mesmo na igreja, mesmo entre irmãos, existem pecados e pecados relacionais. Tiago aqui está combatendo nessa igreja, que aliás é uma igreja primitiva. A gente olha para a igreja primitiva como modelo, e ela de fato tinha várias coisas muito legais, mas elas também tinham seus vários problemas. Vai ver lá o que Paulo fala à igreja de Coríntios. Lá tinha filho querendo pegar a mãe dele. Isso está lá na Bíblia.
e várias outras coisas. Então, assim, as igrejas, elas têm problemas. E a gente precisa olhar para a nossa igreja atual, no nosso tempo, quais são os problemas que existem e combatê-los, assim como Tiago, assim como Paulo, assim como os apóstolos. Na ocasião aqui, a discriminação estava sendo com relação ao pobre, que, aliás, continua até hoje. Se entrar uma pessoa nesse momento, um mendigo aqui, todo mundo vai virar e olhar. É ou não é? A gente vai dar uma cadeira de honra para ele? Provavelmente não. A gente vai dar um banho nele? Provavelmente. Então a gente continuou errando sobre isso até hoje. Continua do mesmo jeito. Mas o problema que estava acontecendo aqui era essa questão da discriminação por questão da pessoa ser pobre. Agora a gente tem que pensar, questionar, trazer para o dia de hoje quais são as discriminações que a gente tem ainda não tem presente. Então a questão do racismo também existe. E a gente aceita confortavelmente. Mas o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo que o racismo, as discriminações, elas são pecado. Versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Algumas pessoas dizem, mas na Bíblia não fala sobre essa temática. Não tem nada na Bíblia sobre isso. Gente, está dizendo de forma muito clara, você está fazendo acepção de pessoas, está fazendo discriminação negativa de pessoas, você está fazendo esse critério, o que ele fala? Verso 4, se você faz essa distinção de pessoas, você está julgando as pessoas pelo critério errado e você vai ser condenado pela lei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a gente faz isso, essa discriminação, é como se a gente sentasse no trono da criação e julgasse a obra de Deus. Deus, ele diz que ele não errou na sua criação. Muito pelo contrário, ele termina tudo, ele olha para a sua criação, ele se deleita na sua criação e ele diz o quê? Que foi feito tudo muito bom. Mas aí, a gente, quando faz essa distinção de pessoas, essa acepção de pessoas, a gente olha para a obra de Deus e julga ela e diz, não, Deus, essa obra aqui não foi tão boa assim. O cabelo dessa pessoa aqui, na verdade, é ruim. A gente está chamando, a gente está usando, olha como a gente é usado, a gente está usando chamar de ruim a algo que Deus chama de muito bom. Meus irmãos, se não for pecado, eu não sei o que é. Então, quando a gente faz isso enquanto sociedade, quando a nossa sociedade senta confortavelmente com relação a tudo isso, todos esses dados que a gente vê, e a gente não faz nada, a gente está simplesmente cometendo pecado e vamos ser condenados pela lei como juízes de maus pensamentos. Então, o racismo é esse rebelde atentado contra os dois grandes mandamentos de Deus. E quais são os dois grandes mandamentos que Jesus Cristo nos disse, que ele diz que resume toda a lei e o profeta? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele resume todo o Antigo Testamento. A lei, no caso, a lei mosaica, os 5 primeiros livros, e os profetas, que são as profecias que são feitas durante aquele período. Então, ele resume todo o Antigo Testamento em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. O racismo, esses pecados sociais que existem entre nós, que a gente aceita, eles ferem os 2 grandes mandamentos. Por quê? Porque em 1 João 4, do 20 ao 21, nós vemos que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele fala o seguinte: se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos a parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Os 2 mandamentos estão juntos, gente. Não é separado, não. Está junto. Os mandamentos, os 2 grandes mandamentos, eles estão juntos. João Calvino, ele comenta sobre essa passagem dizendo que Deus meio que ele testa o nosso amor a ele quando ele nos dá o nosso irmão e ele nos manda servir e amar essa pessoa. Se você não consegue amar a pessoa que está ao seu lado, não adianta você vir aqui levantar a mão e dizer que está adorando a Deus. Deus não vai receber, porque simplesmente ele está dizendo, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso se você diz que você ama a Deus a quem você não está vendo. Sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Achou ruim? Reclama com João, não tenho nada a ver com isso.
Nada, dica de nada. Então, assim, isso é uma coisa séria para o Evangelho, porque o Evangelho ele está falando sobre essa reconciliação. Você vê Paulo em Gálatas, quando escreve as Gálatas, em Gálatas 6:2, ele diz: levai as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. E às vezes a gente não quer nem saber qual é a carga do nosso irmão. Às vezes a gente fala com o nosso amigo do lado e diz, tudo bem, mas a gente torce para que a pessoa diga, eu tô bem, e passar logo. Se a pessoa disser que tá mal, vai ter que conversar e tal. A gente não quer isso, a gente não quer ter trabalho. A gente quer estar confortável. Mas o Evangelho de Jesus não é sobre conforto, é sobre o desafiar-nos a nós mesmos. E a gente servir uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros. E existem irmãos que estão carregando pesos muito pesados. E que a gente precisa chegar junto e, como cristãos, como irmãos, carregar essas cargas também. E aí agora, no momento de bate-papo, a gente pode dar algumas dicas práticas para isso. Eu agradeço a atenção. Foi bom estar com vocês aí falando.